Esse livro maravilhoso, né? Romanos capítulo 15 nós estamos. Eu vou fazer um pequeno resumo, uma releitura aqui do que a gente viu, né? Para a gente relembrar o que nós já aprendemos nesse capítulo 15. Amém? Então, nós vimos que Paulo fala que dentre aqueles que são acolhidos por Deus, né? Nós não vamos falar dos não acolhidos, porque há também os não acolhidos, né? Então eu convido você a ler, quando você puder, por exemplo, Mateus 24:41, né? Que fala sobre aí aqueles que não são acolhidos por Jesus. Jesus os chama, inclusive, de malditos, né? E fala, e ali condena, né? Ali Mateus está profetizando os dias finais, e Deus e Jesus ali, então, diz que esses serão condenados ao lago de fogo eterno, né? A morte eterna. Então existe sim, a Bíblia fala, é muito emblemático isso, muito batido na Bíblia, né? Muito enfatizado que há sim uma condenação, aqueles que não serão acolhidos, porque não aceitaram Jesus, não honraram a sua palavra, né? E não se adequaram à vontade de Deus, então eles não serão acolhidos. Mas dentre os acolhidos, né, nós aqui estamos falando para pessoas que estão buscando a verdade, estão com sede de justiça, né, sede da verdade. Eu fiquei muito feliz com o comentário da Maria Garcia aí, né, no nosso vídeo passado, se não me engano, que ela disse que ela estava com sede da palavra. Isso é fruto do Espírito, né? O Espírito Santo nos dá sede, né? Permite que nós tenhamos sede da palavra. E eu fiquei muito feliz, porque eu vejo que o Espírito Santo está no nosso meio, né? Ele está fazendo com que nós tenhamos vontade de Deus, vontade de aprender, de nos aproximar de Deus. Então, é isso que significa que nós estamos sendo acolhidos, né? Mas Paulo fala, então, que dos acolhidos temos os fortes espiritualmente e os fracos espiritualmente. Amém? E ambos são acolhidos, né? Então nós vimos a postura daquele que é forte, que Paulo, nós não vamos repassar, né? Porque nós já aprendemos. Os fortes não são aqueles que têm milhares de dons, que são agraciados com aquele poder exuberante, não. Os fortes são aqueles que conseguem, que entram em contato com Deus, da paciência e da consolação. Paulo fala que o Deus da paciência e da consolação, então, ele promove algo sobrenatural na vida dessas pessoas. Amém? Então, o forte espiritualmente, ele auxilia aquele que é fraco, aquele que ainda está iniciando, aquele que ainda não compreende de forma mais consistente a palavra de Deus, mas está caminhando. Por quê? Porque tem sede, né? Eles falam, bem-aventurados que têm sede de justiça, né? Porque eles serão saciados. Então, veja bem, então Paulo, separando esses dois, ele diz que o Deus, né, que segue, que nos ajuda, é um Deus de paciência e consolação. Amém? Interessante, né? Então, se Deus é um Deus de paciência e consolação, essa paciência e essa consolação não são humanos. Se ele nos concede isso, né? Ele fala lá, eu não anotei o versículo, se não me engano, no 5, né? Ele fala isso, né? Romanos 15. Exatamente, 15, versículo 5. Ora, o Deus de paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Então, veja bem, essa paciência que nós temos não é uma paciência humana, né? Você pode dizer, eu conheço uma pessoa paciente, eu conheço uma pessoa impaciente. Mas não, Paulo fala que essa paciência que Deus nos dá, na Bíblia está ligada é um tipo de paciência que chama longanimidade. Longanimidade, né? Eu separei aqui um dicionário, e a longanimidade, né, que também é uma paciência extrema,
Diz assim, ó, duas definições de longanimidade. Virtude de se suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem, de outras pessoas. Você suporta contrariedades, coisas que você não queria, em benefício de outras pessoas. Também magnanimidade, né? Sinônimo, e generosidade. Amém? Então, Deus concede isso. A segunda definição aqui no meu dicionário está escrito: paciência, resignação, com que se suportam contrariedades. Ou seja, você tem tanto a paciência de suportar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é diferente da sua, o tempo de Deus é diferente do nosso, ou não é? Nós queremos tudo para ontem, né? Ah, Deus, eu quero minha bênção, eu quero resolver um problema, né? Nós queremos resolver já, né? De preferência, antes de acabar a oração, a gente já quer o negócio resolvido. Mas não funciona assim, né? Deus tem o tempo dele. Então, essa paciência espiritual de que Deus nos concede, que Paulo pede no versículo 5, é uma paciência, então, sobrenatural, onde nós conseguimos esperar o tempo de Deus, amém? Nós adquirimos uma consistência espiritual, uma resignação, né? E a gente consegue, então, esperar isso, né? Eu pus aqui também longanimidade no conceito bíblico, né? O que é a longanimidade da Bíblia, né? Essa é uma paciência extrema para suportar ofensas, injúrias ou os próprios sofrimentos, etc, etc. É uma paciência extrema. Amém? Então, assim, por isso que você não deve, irmãos, fazer referência ao seu velho homem, né? A como você era antes de Cristo. Porque muitos de nós, né, nós latinos, né, de sangue quente, a gente diz assim, ah, não, comigo é assim, resolve agora, é na hora, e comigo não tem meias palavras, e pá. Então a gente faz referência à nossa tradição, né, à nossa velha cultura, né, mas quando Jesus nos muda, que eu falei na outra aula, né, a gente fica meio passivo, né? A gente fica meio, como Jesus fala, né? Se alguém te bater numa face, oferece a outra, né? A gente fica com essa capacidade de resignação, porque a gente entende que não vai ser a nossa força, a nossa reação que vai promover a justiça, mas sim a mão de Deus sobre a nossa vida, né? Então a gente vê, a Bíblia fala que Jesus, quando era ultrajado, ele não respondia, né? Da mesma forma, mas ele deixava na mão do justo juiz, né? Por isso que você vê Jesus David, posso tranquilo. falar alguma coisa? Claro, Eu Adelaide. não mandei nenhuma mensagem para você falar isso. Mandei. Você está Não. falando direitinho para mim. Eu não É. lembro de ter pedido, mas foi direitinho a resposta que eu quero. Oh, que bênção. Obrigada. O Espírito Santo está te usando para mandar a resposta direitinha que eu quero. Amém, Obrigada. amém. Você vê, né? É o que eu falo, né? Obrigada. Deus é um Deus maravilhoso. Por isso que é bom a gente servir a Deus, porque a gente não precisa ser muito inteligente nem muito capaz, né? Ele toma o nosso lugar e faz a coisa. Olha que Yeah. maravilha. Direitinho. Obrigada. Né? Amém, glória a Deus. Fico feliz em saber. Olha, esses retornos, esse feedback, né? Como dizem vocês aí, que vocês me dão, me ajudam bastante, tá bom? Não que eu queira elogio para mim, mas eu quero testificar de que Deus está fazendo com que essa palavra frutifique nos vossos corações. Amém? É para isso que serve a palavra, para ela produzir frutos. Amém? Então isso é Yeah. muito bom ouvir isso. Glória a Deus. Então, enfim, nós temos então essa paciência sobrenatural que nós adquirimos, né? Por quê? Porque nós não temos ela naturalmente, né? Ninguém tem a paciência. As pessoas têm um ditado que fala, né? A paciência de Jó, né? Por que Jó teve a paciência? Né? Porque Jó, ele entrou em contato com Deus. Ele conheceu, né? No final do livro de Jó, ele fala: antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje eu conheço de andar com ele, né? Hoje os meus olhos contemplam a Jesus. Amém? Então, assim, a Jesus, ele viveu antes de Jesus, né? Mas vocês entendem, né?
O Espírito de Cristo estava sobre ele. Amém. Tinha um bichinho aqui, irmãos. Enfim. Então nós estamos aí. O que esse Deus nos dá no versículo 5? A paciência e a consolação. O que é a consolação, irmãos? Vamos falar um pouco agora sobre consolação. A consolação, ela está ligada à paz. Ele vai usar, né, em outros versículos, a palavra paz, né? É uma paz sobrenatural, fruto da convicção, né, pelo Espírito. Ou seja, você adquire ali uma certeza de que Deus vai cuidar de você, de que Deus vai estar com você, que Deus vai cumprir as suas promessas, né? Apesar do mundo parecer que está desmoronando, apesar das notícias não serem boas, apesar da gente ver às vezes coisas inéditas, e a Bíblia fala que no final dos tempos, coisas que nunca haviam acontecido vão acontecer, né? Então nós estamos vendo já situações inusitadas. Cada vez nós estamos mais perto de novidades, né? Não tão boas, né, para o mundo, mas para nós que esperamos Cristo, o que fica no nosso coração é que Jesus está mais próximo. Nós estamos mais perto de vê-lo, né? Então eu estava vendo, como vocês sabem, eu estou estudando um pouco aí dos tempos finais, né? E a Bíblia fala que vai haver dores de parto, né? Quem já foi mãe aí, não é o meu caso, né? Quem já foi mãe sabe que a gente acompanha, né? Eu tenho filhos, né? Estou brincando, é claro. Mas como é que é a contração das mulheres antes de ter o filho? Elas veem uma dor, né? Uma contração, uma dor forte, e ela passa, né? Depois de um tempo, um período, vem outra contração e passa, né? Então ela vai e volta. Conforme o bebê está mais próximo de nascer, essa contração ela se torna mais recorrente, né? Ela se torna mais ali constante. E é isso que nós estamos vendo. Há muito tempo o mundo está numa mudança, né? Climática, numa mudança geológica, né? As placas aí geológicas estão se movimentando, gerando terremotos, né? Rupturas no solo. Nós estamos vendo isso daí acontecer, né? Eu falo sempre, eu cito que quando eu conheci o termo tsunami, eu já era assim crescido, né? Eu já era velhinho já, assim. Yeah. Não existia esse termo. Quem que conhecia tsunami quando a gente era menor, né? Nós somos aí de uma geração. Então são coisas que o mundo está nos apresentando que são inéditas. Isso significa o quê? Que nós temos notícias muito assustadoras para quem não estiver preparado, né? Muito assustadores para quem não souber o que está acontecendo. Mas nós que temos a palavra, nós temos o manual, né? Nós sabemos que a Bíblia já fala sobre isso há muito tempo e nós estamos aí esperando, então, o cumprimento de todas as coisas. E isso nos traz o quê, irmão, no nosso coração? Um consolo, né? Então, Paulo fala que nós temos o Deus da consolação. Jesus, quando se referiu ao Espírito Santo, ele falou, vos enviarei o Consolador, né? O Espírito Santo. Então, nós temos esse consolo também sobrenatural, amém? Não é assim, vou pensar positivo, vai dar tudo certo, né? Religião oriental, né? Vou ficar repetindo coisas positivas até que aquilo se torne uma realidade no mundo físico. Não, não é assim. Você acredita numa verdade na palavra e então você começa a ver que Deus honra a sua palavra e você pode acreditar naquilo. Então você não está sonhando ou repetindo palavras positivas, você está crendo numa verdade, né? O Senhor, Ele é nosso Pai e Ele não nos deixará órfãos, amém? Então você tem um consolo sobrenatural. Paulo fala sobre isso, né? Esse consolo sendo sobrenatural, o versículo 14, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, 14, perdão. Recuando um capítulo, né? Capítulo 14, versículo 14. Paulo diz assim, estou persuadido no Senhor Jesus. Né? Aí ele fala de que nenhuma coisa é em si mesma impura. Ele diz assim, estou persuadido no Senhor Jesus. O que Paulo está querendo dizer?
ele fala, o Senhor Jesus mesmo me convenceu, eu estou convencido pelo Senhor Jesus. Não é uma convicção minha, né? Não é uma conclusão que eu cheguei porque eu pensei e eu raciocinei e a minha inteligência chegou a essa conclusão. Não, ele diz, eu estou convencido, né? Ele usa aqui persuadido, né? Jesus me convenceu de que é assim que funcionam as coisas. Amém? Então, no nosso coração acontece isso. Você vai sendo convencido. Não é a palavra de alguém, de um irmão, é a palavra de Deus que vai te convencendo. Então, nós aprendemos isso de Paulo, né? E ele fala que, assim, falando que essas pessoas fortes, né, que têm essas convicções, que têm paciência e consolação, o que elas fazem? Elas seguem o exemplo de Cristo. Aí ele dá o exemplo de Cristo no versículo 3, né? Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ou seja, Jesus, ele trabalhou pelo próximo e não para ele mesmo. E ele cita o versículo 7 de novo, exemplo de Jesus, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, o que nós vimos na aula passada, basicamente isso, ok? Retomando, né? Eu mudei um pouco as palavras, eu acho que fica um pouco mais esclarecido e a gente relembra o que a gente viu. Hoje, nós vamos ver aqui a partir do versículo 12, amém? Se puder passar, tiver alguma pergunta, senão nós vamos passar. Paulo enfatizando que ele é chamado para o povo gentil, né? Ele cita um versículo do Antigo Testamento. Aqui no 12, ele fala, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Amém? Vocês se lembram que os gentios são aqueles convertidos que não são judeus, né? Somos nós. Se nós não somos judeus e somos convertidos, né? Enfim, não sendo judeu, nós já somos gentios. Nós somos gentios convertidos. Amém? Eu vou ler lá então Isaías 11:10, que é esse versículo que Paulo faz referência aqui. Isaías 11:10. Não precisa abrir, né? Depois eu vou... a Marta não está para anotar, não sei se o Pasquale está anotando, mas qualquer coisa eu mando para vocês aí. Isaías 11:10 diz assim, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Amém? Ora, Isaías viveu muitos anos antes de Cristo, né? Mas ele está falando, ele profetizou muito sobre o Messias, que é o nosso Cristo, né? E ele está dizendo, então, que naqueles dias haverá a raiz de Jessé. Vocês sabem quem é Jessé na Bíblia? Naquele dia recorrerão as nações, né? Quer dizer, o mundo todo, a raiz de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Amém? Jessé é o pai de Davi. O que a Bíblia está dizendo? Que Jesus viria de Davi, da raiz de Jessé. Jessé gerou Davi. Amém? E a Bíblia já profetizava que Jesus viria da raiz de Davi. Por isso que o trono de Davi jamais se afastará de Israel, né? Por quê? Porque Jesus é a continuação, né? Ele descende de Davi. Então a promessa de Deus para Davi não era essa? Que o trono dele estaria para sempre, né? Sobre Israel. Então Jesus é descendente de Davi. E aqui, então, eu queria só chamar a atenção para que a gente entendesse como que a Bíblia comunica as coisas, né? A profundidade da Bíblia. Quando Isaías pronunciou fez esse versículo direcionado, inspirado por Deus, ele não sabia até onde iria essa verdade. Para ele, era uma palavra de esperança. Ele dizia assim, o Messias vai vir, e ele profetizou que o Messias não seria só para Israel, mas ele fala, todas as nações recorrerão à raiz de Jessé. Ou seja, o mundo inteiro clamaria
aclamaria o Messias como Salvador. Amém? Então, para Isaías, era só ali uma palavra de esperança da vinda do Messias. Porém, para Paulo, já é o cumprimento de Cristo. Ele já vê o Messias, né? Então, essa palavra ele já vê cumprida, né? E ele fala, olha, então eu fui chamado por Jesus para pregar para os gentios, porque Isaías já profetizou que a raiz de Jessé, que é Jesus, ela alcançaria e governaria sobre os gentios. E os gentios, então, terão esperança, né? Esperarão nele, em Jesus. Amém? Então, você veja, a palavra tinha um complemento ali contemporâneo para Isaías, tinha um complemento contemporâneo para Romanos, tem um complemento contemporâneo para nós? Ele é aplicável à nossa vida, esse versículo? Eu pergunto a vocês. Sim, né? Jesus continua reinando. A raiz de Jessé e continua reinando sobre nós que somos gentios. E nós esperamos em Cristo? Esperamos nele? Sim, nós continuamos esperando nele. Amém? E por fim, irmãos, isso aqui também representa a obra final de Cristo, né? Ele governará sobre os gentios. Então tem aqui um aspecto até escatológico, no final dos tempos. Jesus também vai estar à frente e vai governar sobre os gentios. Amém? No porvir, né? No tempo final de Deus. Então essa é a maravilha da palavra de Deus, né? Eu só queria citar esse versículo para mostrar para vocês, quando vocês lerem a Bíblia, né? Qualquer parte, você vai ver que a Bíblia ela não se restringe só àquele momento histórico, ela não se restringe só vamos dizer, lá no fim, né? Por exemplo, uma profecia, né? Para quando Jesus vier, ou para quando o mundo estiver acabando, mas ela também faz sentido para a nossa vida hoje, né? Então a Bíblia, por isso que a Bíblia é viva, né? Então, às vezes você está ali, você conhece um versículo há muitos anos, e de repente, numa necessidade tua, alguma coisa que Deus quer falar com você, aquele versículo vai tomar um sentido que você nunca tinha entendido antes. Amém? Por quê? Porque a Bíblia vai falar com você. E assim a palavra ela vai se transformando e moldando a nossa vida. Amém? Vamos lá. Vamos andar, vamos ver se a gente consegue terminar o 15 hoje, né? 12, o 13. Novamente aqui ele fala, olha que interessante no 13. Ele diz a mesma coisa com sinônimos, né? Ele fala aqui, ó, e o Deus da esperança, o que é a esperança? Ela tem a ver com paciência, né? Você só tem paciência se você tem esperança, se você tem convicção na promessa. Então você acredita na promessa, você tem esperança na promessa, então você tem paciência. Então ele fala, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. Não vos querer. O que é paz, né? Se não a consolação, né? O Espírito Santo nos consola, então nós temos então paz por causa da consolação, do consolo que o Espírito Santo exerce na nossa alma, no nosso coração. Nosso coração é apaziguado, nosso coração é tranquilizado. Nós temos paz por causa do consolo de Cristo. Então ele repete mais uma vez isso, né? Então a mensagem grande que Paulo está dando nesse versículo é um Deus de esperança, um Deus de esperança e um Deus de consolo. Ou seja, um Deus de paciência e um Deus de esperança, né? Um Deus de paciência e de consolação. Amém? Então vamos prestar atenção nisso, né? Quando nós estivermos aí nos nossos dias difíceis, nas notícias ruins que vêm do mundo, e nós estamos recebendo muitas notícias estranhas, vamos imaginar que o nosso coração é repleto de paz e de esperança, por causa da obra de Cristo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Agora, a partir do versículo 14, né? Paulo fala aqui, eu não vou ler literalmente, eu vou conversar um pouco sobre esses versículos aqui que Paulo fala.
e depois você lê, tá bom? Você lê. Depois, se der tempo, a gente dá uma lida em alguma coisa, mas Paulo está dizendo assim que ele sabia que os irmãos lá já tinham, né, o Espírito Santo, né, estavam aqui possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento. Ele enche a bola dos irmãos ali para dizer que ele sabia que os irmãos de Roma já sabiam tudo isso que ele estava falando, mas ele fala, entretanto eu escrevo para vocês, né, no 15, né, para que vocês lembrem de tudo isso, relembrem de tudo isso, né? Paulo, na minha opinião, aqui ele está sendo modesto, né? Ele está sendo humilde, porque na verdade o que Paulo está fazendo é fortalecendo a convicção desses irmãos, amém? Esses irmãos eram introduzidos no cristianismo, eles tinham aceitado Jesus, criam em Cristo, mas eles precisavam de mais alimento mais forte, né? E Paulo traz esse alimento mais forte aqui, né? Você vê que aqui, né, o que nós já vimos de Romanos, nós vimos que é um alimento ali consistente, né? Paulo fala como funciona a Deus, né? Como ele fala, ele começa denunciando o pecado, né? Lá no capítulo 1, lembra? Denunciando os pecadores, né? Os transgressores. Depois ele começa falando da obra de Cristo, da graça, né? Que nós somos justificados pela graça. Nós temos um Deus que cuida. E ele começa falando do engano de muitos com relação à religiosidade. Ele fala que a verdadeira religião, então, é você amar o próximo, né? Cuidando, fazendo as coisas pelo próximo. Então, Paulo não estava só lembrando os romanos, né, de coisas que ele já sabia. Paulo estava acrescentando, dando mais elementos, né, para aquelas pessoas. Por exemplo, nós temos N anos na igreja, vamos dizer, né? Uns mais, outros menos, né? Uns mais fortes, outros mais débeis, né? Não sou eu que estou falando, é a palavra. Então, uns de nós, às vezes, a gente tem debilidades, né? Espirituais, né? Coisa que a gente não entende ainda. Mas, enfim, isso tudo, mesmo que nós tenhamos muitos anos e uma certa experiência, não nos impede da gente precisar continuar aprendendo, né? A Bíblia tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo, né? Então você nunca conhece, né? Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 13, que a gente sempre cita, né, que nós não conhecemos tudo nem vamos conhecer. Nós só vamos saber de tudo realmente, né? Enxergar melhor a nossa condição humana, a condição, o tamanho de Deus quando a gente subir, né? Quando a gente for transformado. Então nós temos ali necessidade de estarmos sendo observantes da palavra, sempre diligentes, né? Lendo, orando, pedindo graça, misericórdia. Se hoje eu tive paciência, amanhã, quando eu levantar novamente, no novo dia, eu tenho que levantar e dizer assim para Deus: Senhor, me dá a tua paciência de novo, né? Mantenha a tua longanimidade sobre a minha vida, para que eu não perca a paciência com meu irmão, para que eu não seja uma pessoa pecadora, que eu peque hoje, que eu saia da sua vontade. Me dê, Senhor, a tua graça para que eu continue observando e não peque, não erre, que o inimigo vai tentar com certeza todos os dias nos tirar da verdade, nos fazer pecar. Então você ora pedindo a graça para aquele dia, porque novamente você vai ser provado todos os dias. Paulo fala, nós, os que, né, somos de Cristo, e somos entregues à morte todos os dias, né? Ele fala isso em Romanos mesmo, né? Nós vimos isso. Somos entregues à morte todos os dias. Amém, irmãos? Então, nesse sentido, nós temos que pensar, se nós saímos da presença de Deus, o que acontece com o nosso espírito? Nós morremos. Então, nós precisamos todos os dias renovar a nossa atitude, a nossa postura, o nosso coração, fazer as coisas certas de novo, com a graça do Espírito Santo que nos capacita com esse dom, né, do consolo e da esperança, ou da paciência. Amém, irmãos?
Então Paulo, ele faz essa introdução, ele diz ali que ele estava cooperando, né? Lembrando só as pessoas sobre o que elas deviam fazer, o que elas já sabiam, né? Mas Paulo, com certeza, ele acrescenta, ele está acrescentando, Paulo está acrescentando hoje para nós, né? Imagina se não fossem os escritos de Paulo aí, né? A gente, muita coisa talvez nós não conheceríamos sobre a vontade de Deus, né? Então Paulo, ele é muito precioso, ele diz aí a tradição, né, que o próprio Jesus, né, depois de morto ali, que foi o mestre de Paulo, né? Então Jesus aparece ali uma vez para Paulo, a Bíblia não cita mais, né? Mas com certeza Paulo tinha ali um relacionamento sobrenatural com Cristo, né? E Cristo foi ali ensinando para Paulo muitas coisas. Se você vê o conteúdo do que ele fala, coisas do céu, coisas vindouras, né? Ele fala sobre Tessalonicenses mesmo, ele fala sobre os dias finais. Como é que ele poderia saber tudo isso, né? Se não fosse um contato ali direto com Cristo, né? Então Paulo está sendo aqui humilde, como um cristão deve ser. Cachorro latino, vou te contar. Então assim, amém, irmãos? No versículo... Amém. Aqui eu tinha colocado... Deixa eu ver aqui onde que eu anotei, para onde estou. No versículo 14, assim, foi o que nós apresentamos agora. Do 15, né? Paulo 15:30. Não, tem mais uma parte. Perdão, que hoje eu fiz, como eu tinha estudo a semana passada, eu acrescentei hoje. Eu deixei aqui, foi pulando de lugar para lugar. Mas aqui, vamos lá. Então, Paulo, confirmando o seu chamado aos gentios, é o que ele faz aqui também, no decorrer do 14, né, até o 21, especificamente aqui no 16, né, eu vou ler para vocês contextualizarem. No versículo 16 ele diz assim: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, etc, etc. Então Paulo ele se enxerga, né? Ele vê que Deus chama ele para ser ministro para os gentios, né? Para ser um pregador aos gentios, né? Assim como, sei lá, Mateus, por exemplo, escreve para os judeus, né? Paulo, então, ele foi chamado para os gentios. E uma coisa muito preciosa que ele fala aqui, deixa eu achar o versículo aqui. Eu vou ler aqui no contexto, eu preciso achar um versículo. Então, 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre alguma coisa, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. É aqui mesmo. Amém? Então aqui Paulo cita um detalhe que eu queria chamar a atenção, dizendo como o ministério de Paulo, assim como o ministério de toda pessoa que se levanta em nome de Jesus hoje em dia, ela tem características. Amém? Com certeza você já viu muita gente falando em nome de Jesus, né? Dezenas de igrejas, dezenas de profetas, pessoas que falam em nome de Deus. Como você discernir a voz de Cristo? Como você discernir quem está falando, quem está realmente sendo levantado por Cristo? Então Paulo fala que o ministério dele tinha características. Ele diz aqui no final do 17... por palavra e por obras. Amém? Primeira coisa, irmãos, aquele que foi chamado por Cristo, ele não acrescenta nada à palavra. Amém? Ele prega a palavra. Eu não posso pôr a minha versão, né, continuar a palavra. Né? Existe uma religião aí, né, que é muito difundida, né, acho que veio dos Estados Unidos, e ela diz assim, aquele profeta que é referendado por essa religião, que se diz cristã, né? Porém, tem uma série de dificuldades ali, de entendimentos errados, eles acrescentam, você pegar a Bíblia deles, eles acrescentam versículos na Bíblia, no Antigo Testamento, para falar sobre esse discípulo, que é o líder deles, né?
E ele acrescenta ali, muda algumas palavras e a interpretação da Bíblia. Amém? Então isso daí você pode riscar do rol de pessoas que falam a verdade, que seguem o cristianismo. Amém? Eu não posso acrescentar. A Bíblia fala que maldito aquele que tirar uma vírgula ou um tio da palavra, né? E assim também como acrescentar. Então Paulo fala mesmo. Paulo chega a dar uma opinião pessoal dele nos seus escritos, e ele diz assim, só que ele faz uma observância, né? Ele fala assim, penso eu, não Deus, né? Ele fala assim, tipo, essa é a minha opinião, não a de Deus. Eu imagino que o homem não devia casar, devia ficar livre, né? O homem de Deus, aquele que quer pregar o evangelho, não devia ter família, devia se dedicar só a Deus. Esse é o pensamento de Paulo, não é o pensamento da igreja, não é o pensamento de Cristo, né? Então ele deixa bem claro, ele fala assim, penso eu, não Cristo. Amém? Então o máximo que nós temos que falar é assim, olha, eu tenho uma dificuldade para acreditar sim, eu gostaria que a Bíblia, que Deus fosse diferente, que Deus aceitasse o meu pecado. Eu posso pensar um monte de coisa, mas eu nunca posso pregar para você alguma coisa que não está na palavra, né? Eu não posso dizer para você que o que não está na palavra é verdade, eu não posso distorcer a palavra. Então o ministério de Paulo era muito claro, ele se baseava na palavra e nas obras. O que são obras? Obras começam com a minha atitude, de eu me levantar e querer ajudar com as minhas forças, minhas condições, o meu irmão. Então eu faço o amor, né? Tiago fala que a fé sem obras é morta, né? Então o que é a obra que Tiago está se referindo ali? É uma obra humana, né? Quando eu vou em direção ao meu irmão para ajudá-lo, isso é obras. E Paulo fala aqui, se você pegar em 1 Coríntios, capítulo 2, do 3 ao 5, Paulo também, né, ali falando, é o próximo livro da Bíblia, né, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3 a 5, Paulo fala também sobre o seu ministério, né, ele fala assim, ó, e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do espírito e de poder, né? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim em poder de Deus. Eu sempre cito isso daqui para que a gente não esqueça. Amém? A gente lembre que Paulo, então, ele se baseava o quê? Como era o ministério dele? Demonstração de espírito e de poder. Então, ele fala que a palavra dele era o ministério dele era baseado, então, na palavra e nas obras. Amém? Se você vê alguém saindo disso, então toma cuidado. Se você vê alguém engrandecendo alguém que não é Jesus, né? Jesus é o nosso Deus, né? Ele faz parte da Trindade. Jesus é o Deus encarnado que desceu do céu para a salvação do homem, né? Então nós pregamos a Cristo, nós adoramos a Cristo. Então, se alguém não prega a Cristo, se alguém se afasta disso, se alguém se promove a si mesmo, se alguém promove alguém outro no lugar de Cristo, então esse não está alicerçado no ministério um ministério levantado por Deus, né, como era o de Paulo, né? Então eu gostaria de dizer isso daí. Então nós fazemos referência ao versículo 17, 15 e 17. Paulo então termina aqui, né? Aí ele fala assim, né? Ele confirma, né, essas obras, né? Aí ele fala sobre a obra sobrenatural, que é aí por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, né? Aí ele fala que graças a essa atuação do Espírito Santo, não dele, né? Ele ia ali pregando a palavra na sua vontade, e Deus acrescentando o Espírito Santo na vida dele, fazia com que os prodígios, os sinais, os milagres, né, iam ali se somando. Então ele glorifica a Deus, porque em toda a circunvizinhança, Jerusalém, até Ilírico, né, o evangelho tinha sido divulgado pelo ministério dele. Amém? Então ele fala, eu tenho trabalhado bastante nisso, ele fala até, eu poderia até me orgulhar disso, me gloriar disso, né? Então Paulo se gloria porque ele tem trabalhado para Jesus. Ao mesmo tempo que ele se gloria, ele não se gloria de si mesmo, né? Ele se gloria por causa de Cristo. Ele quer ver a obra de Cristo
crescendo e abundando ali em todo o mundo, né? Conhecido, né? Esforçando deste modo para pregar o evangelho, não aí ele fala, né, que ele em lugares que outros não pregaram, né? Aqui é isso que ele quer dizer na continuação do 20, né? E etc. Aí ele cita aqui uma palavra antiga e ele termina o 21. A partir do 22, irmãos, Paulo fala de uns planos ali, né? Ele fala de planos que ele teria ali, né? Ele fala, então, foi por essa razão, então, que muitas vezes, né, me senti impedido a visitar-vos. Ele falou, eu estou com vontade de ver vocês, de visitar vocês, né? Eu não conheço vocês, muitos eu não conheço pessoalmente, a maioria, então eu gostaria de estar aí. Estou planejando aqui, né, fazer, né, planejando ir para a Espanha, né, e quando eu for para a Espanha, então, passar por aí, né. Ele queria fazer o quê? Ele queria um apoio, uma igreja de apoio, né. Imagina como que era viajar naquela época, né? Hoje nós temos aí viagens que você resolve num dia, né? Em poucas horas, às vezes em poucos minutos. Você pega o avião e está em qualquer lugar do mundo. Nessa época, não. Nessa época, então, ele dependia ali de se abastecer, né? Ter ali uma recepção. Então, ele pretendia fazer ali em Roma uma parada, né, numa possível viagem à Espanha. Nós, na primeira aula que a gente fez, né, ela nem está gravada, a gente ainda não gravava aula nessa época, nós falamos que Paulo nunca não chegou a fazer essa viagem, né? Ele planejou, mas Deus mudou os caminhos dele, né? Mas ele conta aqui então que ele estava escrevendo, né, para fazer um contato também, para já planejando esse encontro pessoalmente, que ele passaria por lá. Amém? Aí ele fala que no momento, né, versículo 25, ele estava ali a serviço ele tinha uma incumbência, né? Ele tinha ali uma missão para cumprir, né? Que era levar uns alimentos, uma provisão, doações para os pobres de Jerusalém, né? Doados pela Macedônia e pela Acaia, né? Versículo 26, né? Para os pobres, então, de Jerusalém. Amém? E é interessante, né? A gente vê isso daqui, que Paulo, ele servia ali, né? Nós vamos ver, daqui a pouco nós vamos ver que ele pede até oração para que não seja assaltado, né? Para que nada aconteça nesse período aí. Mas ali a igreja, então, você vê, está se movendo, ele está pregando sobre ajudar o próximo, sobre estender a mão, é o que ele fala em todo o versículo, e aqui no final ele fala que a pregação que ele tinha promovido, né, as pessoas que ele tinha levado a Cristo na Macedônia e na Acácia, estavam já produzindo o fruto da palavra, né, estavam já ajudando o próximo, tinham feito ali uma coleta de bens, né, de benefícios, de valores, a gente não sabe exatamente o que era, mas eram coisas para ajudar os pobres de Jerusalém. Você veja que a pregação de Paulo foi tão bem entendida, né, no coração das pessoas, que produziu uma atitude, né? As pessoas já estavam dando frutos da palavra. Então ele falava que os crentes deveriam ajudar ao próximo, e ele já está dizendo, olha, agora no momento eu estou com um monte de coisa aqui que eu vou levar de doação para o pessoal de Jerusalém. Você vê que bênção, né? Então, para ele era uma confirmação. E ele mesmo diz aqui no contexto que ele falou, agora eu já acabei a minha obra aqui, onde eu estou, né? Aqui, né, que seria a região, se não me engano, a região leste, né, do seu ministério. Eu até li aqui, se não me engano, a parte mais leste. Depois eu confirmo aqui para você a localização geográfica. Mas Paulo havia ali, então, pregado para esse povo todo, e o povo já estava ali praticando o cristianismo, né? Porque o cristianismo não é só ouvido, mas ele é praticado. Quando Paulo percebe, então, que eles estão já fazendo as obras, eles estão já prontos ali, eles já receberam a palavra, já estão produzindo frutos da palavra,
Então ele fala, agora eu quero expandir, eu quero passar por aí, confirmar, né, vocês, orar por vocês, aumentar, né, a fé de vocês através da palavra, do ensinamento, e chegar até a Espanha. Amém? Então vocês leem depois, nós não estamos lendo, né? Versículo por versículo. Vocês leem depois isso daí. Nossa, já tô. Nós começamos um pouco mais tarde, irmãos. Eu vou só finalizar aqui, tá? E nós já terminamos, tá bom? Vai dar o mesmo tempo de sempre, mas como nós começamos mais tarde, vamos lá. Então, aí ele pede aqui do 30, ele pede para os irmãos orarem para ele, né? Lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu, né, o 31, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Ou seja, ele fala, olha, eu estou levando muita coisa, estou levando coisas preciosas. Então vocês orem para que os rebeldes que vivem lá na Judéia, ou seja, os ladrões, né, o pessoal que podia ali usurpar ali, né, os bens que ele estava carregando, não roubasse, né, o fruto daquela doação, né? Então, eu queria enfatizar algumas coisas que eu até tinha anotado aqui, né, de exemplos aqui. Paulo, rapidamente, né, para a gente terminar, Paulo então vê aqui, ele considera a importância da missão, né, e o valor, né, do que ele está levando. Ele pede a providência de Deus, a providência divina, para que aquela missão, aquela coisa importante que ele estava levando para os irmãos, chegasse, ele conseguisse chegar até o fim e distribuir para aqueles irmãos, porque tinha um objetivo. Amém? Então eu queria fazer uma espiritualização disso aqui, se é que existe essa palavra. Mas assim, eu queria dizer para vocês o seguinte: muitas vezes não, Deus sempre nos dá talentos. Lembra da parábola dos talentos? Deus sempre nos dá talentos. Quando Ele nos dá talento, Ele espera que nós produzimos, que nós multipliquemos esse talento. Nós usemos para o bem proposto, né? Para o objetivo proposto. Então, Paulo tinha ali, aqui ele está falando de um alimento físico, de uma providência ali material, né, para aquelas pessoas, mas ele encara aquela missão com toda a seriedade, ele pede para que Deus permita que ele conclua aquela missão. Amém, irmãos? Para que aquilo seja uma bênção para as pessoas. Às vezes nós temos um talento, Deus nos pede alguma coisa, nós ficamos pensando o que a gente vai ganhar com isso. Você já pensou assim? Por que eu vou falar para essa pessoa? Lembra Jonas em Nínive, né? Não sei se você conhece a história de Jonas, não dá tempo de contar. Mas assim, Jonas ficou pensando, eu não vou pregar para aquele povo ruim que eu não gosto, aquele povo que é meu inimigo. Vai que Deus tenha misericórdia deles e acabe perdoando eles, né? Eu não vou pregar. E Deus tinha a palavra da salvação para Jonas e Jonas não queria levar. Então, irmãos, vamos tentar. Talvez a gente comece na próxima aula refletindo um pouco mais sobre isso. Amém? Sobre essa seriedade que Paulo tinha em tudo, né? É o que eu falo do meu avô. Meu avô ficava em pé na frente da igreja, mas ele falava, eu estou aqui para servir as pessoas. E a forma como ele servia as pessoas naquela simplicidade do que ele podia fazer, do que era a capacidade dele, produziu para mim um grande fruto até hoje. Para mim é uma referência de cristianismo muito importante na minha vida. Amém? Então o que Deus deu para você, irmãos, dê valor, né? Cumpra até o final. Se é levar alimento para alguém, um alimento material, né, uma provisão material, você pode ajudar alguém financeiramente, amém. Mas você tem bens espirituais, você tem coisas espirituais que Deus quer que você leve. Essa paz, esse consolo que nós falamos hoje, Deus quer que você reproduza isso na vida das pessoas. Então, leve a sério isso, irmãos. Peça para Deus te ajudar a levar até o final essa bênção, essa provisão, para que a pessoa seja repleta, né? E suprida de tudo aquilo que Deus quer que ela seja suprida. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Bom, assume, então fala aí, Pasquale. Ei, Davi, tudo bom? Davi, Bem, uma coisa que muitas vezes eu acho que as pessoas acham que fazer uma ajudar na obra é, é, é lá e estar na igreja, mas para mim, às vezes, muitas vezes vale a pena uma palavra. Às vezes você vê uma pessoa na rua lá, você fala, aí, você olha para a pessoa, alguma coisa está parecendo que está ruim. Você está bem? Precisa de ajuda? é. Isso, a pessoa acha que você sempre tem que fazer uma coisa grande. Às vezes nem é nada, Não, né? Ou ver normalmente são um coisas familiar seu, pequenas. um Normalmente são as familiar seu coisas que está simples. lá, muitas vezes, né? Mas a pessoa fala, ou não, tem que ir lá servir a Santa Ceia, tem que, sei lá. É, Não, muitas coisas você não, nem, às vezes nem é dentro da igreja. A maioria das vezes que você faz é fora da é igreja, fora. coisa que você ajuda. Quando ninguém tá vendo, Então, né? mas a pessoa acha que tem que ser uma coisa, ou tem que ir lá fazer, sei lá. Não. Então, tem que sempre achar, ficar de olho atento, eu acho, Davi, o pessoal aí, ficar de olho atento na sua em volta de você. Porque às vezes a gente se centraliza tudo na gente e a gente esquece dos outros, né? Perfeito. Então, às vezes é melhor, ficar sempre de olho atento, que você sempre vai achar uma palavra boa, uma coisa que você pode segurar uma sacola para uma velhinha, abrir uma porta no shopping, sei lá. Isso aí já muda a vida da pessoa, né? É verdade. É isso mesmo. O, é o que eu falo. Paulo aqui, né? Paulo ele levava a palavra. Ele era um doutor da lei. Imagina. O cara É, ele era ali ele tinha um respeito enorme por causa do seu conhecimento, da sua materialidade, né? Da sua, vamos dizer, da sua sabedoria, né? Até. Mas o que que acontece? Ele aqui está pedindo oração para levar alimento, para levar ajuda física. Então Paulo ali está levando algo mais simples, assim, Paulo podia falar, não, mas logo eu, né? Sou um doutor da palavra, eu não vou ficar, eu não sou office boy né? Ele podia ali se engrandecer, mas não. Ele leva ali, ele fala, eu vou levar isso aqui porque é o fruto assim, da misericórdia, né, que ele pregava, né? E então ele cumpria aquilo com a mesma diligência, né, e vontade que ele cumpria a transmissão da palavra, do alimento espiritual, ele estava ali levando aqueles alimentos, né? E ele podia então assim menosprezar, mas não, ele estava grato por aquela é, missão mais simples, né? Teoricamente mais simples que ele ia fazer ali. Amém? Então, nesse amém. sentido que eu peço para que vocês meditem nessa semana, esses dias, sobre isso. É alguma coisa que a gente precisa aprender mesmo. Às vezes a gente acha que Deus só está interessado ali, como o Pasquale falou, no culto, né? Ah, eu tenho que aprender a fazer alguma coisa na igreja. Não, você faz muita coisa. Um abraço, né, Pasquale, como você falou? Às vezes um abraço, uma palavra de oi, tudo bem, eu estou preocupado com você. Isso muda, às vezes, a vida da pessoa, né? Com Muda certeza. a vida da pessoa. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui por causa do nosso tempo, né? Vocês sabem que eu poderia falar mais umas 3 horas. Afinal, eu sou irmão da Marta, né, Pasquale? O Pasquale está Verdade. falando hoje porque a Marta não está aí, ó, senão eu não ia ter oportunidade. É assim, Não, é verdade. nossa família fala muito mesmo. Mas, irmão, Davi, oi. eu vou dar um exemplo, uma coisa que você falou, tá? Uma vez eu fui pôr gasolina no carro, isso aí faz do ano passado. Eu fui pôr gasolina no carro e eu converso com as paredes, converso com todo mundo. Aí eu vou o rapaz lá, o caixa lá do posto de gasolina, né? Aham, Aí olhei para ele e falou: você tá bem? Não sei o quê, né? Conversei 2 minutos só. Não foi muito, uhum, tá? Aí ele falou: não, hoje eu não estou muito bem. No outro final de semana, eu fui por gasolina de novo no mesmo posto, o cara estava lá. Ele falou: aquele dia que você falou comigo, eu estava tão mal, que eu podia fazer uma coisa ruim comigo mesmo. é, olha Né? que E bem. só foi uma palavra assim, ó, não foi nada que. Né? Eu só vi o rosto do cara e falei: você está bem? Não sei o É, quê. Né? Então é isso que às vezes eu falo. Às vezes a gente concentra na gente mesmo, mas a sim, hora que você olha ao redor, você vê tanta gente que precisa do seu talento. Não importa o que o seu talento é de abrir a porta, de falar, de varrer o chão,
e da igreja, não importa o que é. Né? Às vezes ele está precisando aquela coisinha que você tem lá, guardadinho, para falar. Exato, exato. É exatamente isso. Então, gente, vamos orar, né? Vamos pedir para Deus nos conscientizar disso, né? E nos dar essa nova atitude, né? Exatamente isso. Glória a Deus, né? Deus é bom. David, Pois não. naquela época, então, Espanha já existia. Sim, sim. Já existia Então, é Espanha. um país bem antigo. É. Ali, a maioria, a Europa toda ali, né? Um pedaço até do Oriente, da Ásia, já existia, mas normalmente tinha outros nomes na Bíblia, né? Pois. Eu não me lembro. Interessante. Eu não me lembro Interessante, porque muito. eu pensava que era só ali para o lado da parte de Israel, dessa zona assim, que Jesus tinha andado, que ainda não existia Espanha, mas afinal Não, já tinha. Boa Espanha já parte estava do existindo. mundo já tinha sido ali da Europa, da Ásia, né? Já tinha Uhum. sido colonizada, descoberta já, né? Você vê que Roma é Itália, né? Só que chamava Pois, Roma, né? exato, exato. Não, Itália eu não, sei, não pois, tinha exato. o país, mas já era o local ali. Então, assim, Uhum, é legal a geografia. Tem nas Bíblias, normalmente, tem os mapas uhum, antigos, né? Vocês podem ver uhum, lá, não sei se na Bíblia de vocês tem, mas tem na uhum, internet também. Os mapas da época do Antigo Testamento, do Novo Testamento, uhum, quando Israel foi dividido, né? O reino de Judá, o reino de Israel. Depois teve Samaria no meio ali, né? Que tem aquela divisão uhum. histórica, né? Dos samaritanos que foram misturados. Aí o pessoal os outros judeus começaram a ter ali um preconceito contra eles, né? A Bíblia é muito Uhum, legal, né? Tem muita coisa para a gente uhum, ver. Tá bom, irmãos? uhum. Tá bom. Pois Um não. Davi, dia a gente vai ficar só falando sobre essas coisas para a gente entender um pouco É, sobre a Bíblia, porque não é só os capítulos que interessam, é a gente entender, como por exemplo Espanha, Itália, como é que é, a Igreja, a parte da católica se organizou, como é que, porque quando Jesus veio à Terra não existiam os católicos. não, a igreja era cristã, né? Assim, eram conhecidos Pois, no início como as pessoas do caminho, né? Eram chamados, né? Não eram pois. nem cristão. Cristão, na verdade, diz aí uma linha, que foi até era pejorativo, né? Começaram a chamar Uhum, aos cristãos lá, né? Então, assim, uhum, mas depois tem a história da igreja, a igreja primitiva, né? Depois uhum, da Bíblia tem o período todo que a gente estuda a morte dos apóstolos, né? A maioria martirizado, né? Acho que só João mesmo morreu de morte natural, que fez, né? Deus usou ele ali para pois. escrever o Apocalipse e tudo, né? Então, assim, tem Porque se a muita. gente for ver ali a parte da Europa, praticamente ela é toda católica, né? Católica romana, Não, então, porque né? não, eles tinham medo de outras religiões, eles não aceitavam outras religiões, então tem que ter um motivo para se ter transformado essa católica românica, né? Então, a gente vai estudar, a gente pode Yeah, um dia pegar, né, fazer, porque na verdade a igreja ela foi acho que Constantino, né? Nossa, agora eu tô tão, hoje eu tô, Constantino que institucionalizou a igreja, né, em Roma, né? Que até então pois. Roma, ela tinha uma religião ali que tinha o sincretismo, eles pegavam o politeísmo dos helênicos, né? É, como é que chama? Dos gregos, né? E eles mudaram o nome dos deuses gregos, eles criam naquele panteísmo ali, né? Júpiter, Uhum, né? Etc. E eram aqueles deuses gregos mudados para o nome romano, né? E eles criam naqueles uhum, panteões de uma religião politeísta, com muitos deuses, né? Etc. Mas pois. aí, por causa da política, a igreja ela foi assimilada pelo império, né? Por causa da política. Não foi nada da espiritual, né? Um dia a gente vê isso daí, né? Pois, um dia já é bom a gente estudar que dá mais interesse em a gente investir na Bíblia, né? Isso, Dá mais aquela coisa da gente investir mais um pouco. isso. Obrigada. Tá bom.
Gente, vamos orar então? Quem que quer orar comigo hoje? Normalmente nós temos duas sessões de oração, né? A gente ora para a família, né? Aliás, a gente ora, né, família em geral e para os filhos em especial. Não é isso? A gente ora por doença, por alguma enfermidade, não pela doença, né? Para que a doença saia, né? Não vamos orar pela doença, né? Vamos orar contra a doença. Amém? E eu queria. Você quer orar, fazer uma parte, Pasquale? Não, você faz, Davi. Minhas orações não é que nem o senhor e da Marta que fica Ah, muito. Então, vocês orem, você ora. não. Ora, pode orar. Amém, irmãos. Alguém tem vontade de orar? Tem gente que não ora em público, né? Tem gente que gosta de orar. A gente pode fazer uma oração e na sua oração já incluir os filhos, para não ser duas orações. Amém. Então, Todo mundo de no seu acordo? Também horário, concordo. já inclui Uma oração, os filhos. uma oração Exato. que inclui todos. Tudo, Amém. exato. Tá Que vocês bom. sabem melhor que a gente, não é? Porque Tá. se a gente for orar, as palavras nem aparecem. Não, o problema é que eu posso ter-me vontade de orar, mas quando depois começar a falar, parece que esqueço o que é que vou dizer. É isso que eu estou falando, nem as palavras aparecem. Mas um dia vou saber orar. Eu estou a lutar porque eu quero aprender a orar. Mas sabe que eu penso que oração a gente nunca sabe, né? A gente tem que sempre, cada vez, se aprofundando, né? Tem vários níveis de oração, né? Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu devia orar muito mais. Eu devia orar muito mais. Então, assim, pessoas que oram mais, elas ficam mais com intimidade maior com Deus, né? Então, a oração é um processo que nunca termina. Você nunca está 100%, você está sempre ali buscando. Amém? Então, a oração é um crescimento constante. Gente, eu queria só pedir para... Eu vou colocar... muitas pessoas a gente tem na mente quando a gente ora, muitas pessoas a gente ora em prol de muitas pessoas, não dá para citar todo mundo, né? Eu só queria fazer referência, falei hoje tinha falado essa semana, falei hoje de novo com o Miguel. Vocês lembram o Miguel, meu amigo português? Falei com ele e ele está aí para fazer uma operação, uma biópsia, né? Com uma possível enfermidade. A gente crê que não vai ser nada, né? Ele demonstra fé nas suas palavras, espero que realmente ele, né? E que Deus ajude, que não seja nada, né? Nada maligno, amém? Então eu queria acrescentar o Miguel e tantas outras pessoas, né? Que a gente ora, né? Enfim, eu vou fazer referência dele só para a gente não se alongar. Você ora para aquela pessoa que Deus tem colocado no seu coração, tá bom? Ora com as suas palavras, né? Você pode concordar com a minha oração nesse momento e Deus vai com certeza nos ouvir. Amém? Senhor Jesus, Pai eterno, nós estamos na Tua presença, Senhor, nesse estudo, e a Tua palavra nos promete, Senhor, nos garante que onde há reunião de 2 ou 3 em Teu nome, Senhor, está. Nós temos, portanto, certeza da Tua presença aqui, Pai, no nosso meio. O Senhor contemplou todas as nossas palavras, o Senhor leu o nosso coração, o Senhor sabe de tudo que está acontecendo nesse momento e todas as nossas necessidades, Senhor. Tu sabes daqui de cada um, o que cada um precisa, Senhor, nesta noite, anseio, a necessidade. Nós falamos de paz e consolo, nós falamos de paciência nesta noite, mas muitas vezes o coração nosso, Senhor, quer sair desse contato contigo, de paciência, de paz, Senhor, e quer se exaltar, e muitas vezes nós queremos, Senhor, ficar ansiosos, mas nós pedimos, Senhor, continua, Senhor, no nosso coração, tira, Senhor, todo o princípio de ansiedade, todo, Senhor, desânimo, Senhor, toda palavra vinda do inferno para nos tirar, Senhor, da fé, da convicção de que o Senhor é sobre a nossa vida, de que o Senhor está, Senhor, sobre a nossa vida. Pai, vai tirando, Pai, todo desânimo, toda força maligna que nos impede, Senhor, que nos impede, tenta nos impedir de estarmos na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu quebro agora, Senhor, toda força maligna, Senhor, sobre as pessoas que estão nesta oração, Senhor, sobre aqueles que ouvirem, Senhor, essa gravação depois disso, Pai. Nós entramos, Senhor, no Teu sobrenatural, pedindo a Tua graça, o Teu poder, Senhor,
é sobre todo poder, Senhor, o teu nome sobre todo nome. Senhor, então nós pedimos a um Deus todo-poderoso, Senhor, nesta hora, age, Senhor, na nossa vida, na nossa convicção. Tira todos os anos, Senhor, nos traz de volta, Senhor, para o centro da tua vontade, Senhor. Age na nossa vontade, tira a vontade do pecado, tira a vontade, Senhor, de estarmos longe da tua presença. Nos dá sede do Espírito, Senhor, sede de conhecermos o teu nome, a tua verdade, Senhor. Deus, nós pedimos agora, alcança, Senhor, estende essa bênção que nós propagamos sobre a nossa vida agora, que nós cremos que está sobre a nossa vida, estende sobre os nossos familiares, Senhor, nesta hora. Pai, estende sobre os nossos amigos, aquelas pessoas que vêm na nossa mente, aquelas pessoas que precisam de um socorro sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Olha agora, Senhor, põe a tua mão sobre a vida deles, Pai. Quantos doentes, Senhor, quantos que estão sem fé, quantos que estão indo para o inferno, Senhor, quantos que não têm o consolo e a paz, Senhor, vinda do Teu Espírito Santo, estão pensando, como Pasquale disse, às vezes, em fazer coisas ruins consigo mesmo, até, Senhor, desistir da vida, Pai, em nome de Jesus, Senhor, alcança nesta hora, Senhor, a cada um, Senhor, alcança os nossos amigos, nossos irmãos, aqueles que cruzar o nosso caminho. A tua palavra diz que onde a luz chega, as trevas não prevalecem. Pai, que nós sejamos luz na vida das pessoas que cruzarem os nossos caminhos nessa semana, Senhor. Por esses dias, Pai, nos faz, Senhor, um instrumento teu, Senhor, para levarmos a vontade e a bênção, Senhor, para todos. Pai, nós pedimos especialmente pelos nossos filhos, como nós temos pedido, Senhor, todas as semanas, Pai. Alcança, Senhor, os nossos filhos, Pai. Nós podemos, Senhor, alcançar, nós podemos alimentar, nós podemos dar conselhos, mas o sobrenatural, Senhor, só o Senhor pode, Pai, entrar na mente, entrar no coração, fazer a diferença na vida dos nossos filhos, Senhor, segurar, Senhor, tirar, Senhor, o desastre, Senhor, tirar, Senhor, a notícia ruim, Pai, colocar os teus anjos, Senhor, guardando, Senhor, os nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, age, Senhor, os nossos filhos. Nós declaramos que nós dependemos da tua ação, da tua misericórdia sobre os nossos filhos, Pai. Sobre a mente deles, Senhor, a mente humana, dos raciocínios, sobre a mente espiritual, sobre a percepção espiritual. Pai, vai chamando, Senhor, vai dando vontade deles te conhecerem, Pai. Nós cremos assim, que o Senhor age de forma, Senhor, sobrenatural na mente dos nossos filhos, Pai, sobre os seus projetos, Senhor, sua capacidade física, Senhor, os seus planos, os seus estudos, Senhor, os seus trabalhos. Pai, põe a mão sobre os nossos filhos, Pai. Nós te pedimos, Senhor, encarecidamente, entramos no santíssimo lugar para te rogar, Senhor, sobre a nossa vida. Tira, Senhor, qualquer doença, Senhor, que esteja aqui sobre a vida de alguns aqui, Senhor, que queira, Senhor, se alojar no corpo físico, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cura nessa hora, Senhor. Cura, Senhor, o corpo físico. Cura, Senhor, a alma. Alcança, Senhor, lá o meu amigo Miguel, Senhor. Alcança, Senhor, a família dele, Pai. O Mateus e sua esposa, Pai. Põe a tua mão, Senhor, aqui, Senhor, sobre o irmãozinho aqui que nós fizemos o culto esses dias, Senhor. O irmão Lineu, Senhor, sobre a sua esposa que está, Senhor, adoentada há tanto tempo. Põe a tua mão, Senhor, sobre todas as pessoas agora que cada um ora nesse momento. Põe a tua mão, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós não vamos nos alongar nessa oração, porque sabemos que não é sobre muito falar, mas é a nossa fé, Senhor, que nós entregamos a Ti agora, Senhor. E sabemos que o Senhor é Deus suficiente, Senhor, poderoso, para ouvir a nossa oração, Senhor, e fazer, Senhor, conforme a sua vontade, exercer a misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esse estudo, que esse estudo possa, Senhor, gerar vida na mente de cada um, que nós possamos meditar sobre o que nós falamos, que o Espírito Santo traga, Senhor, conceitos, verdades, mudança e vida, Senhor, através da Tua palavra. Nós oramos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Amém. Então, amém, irmãos. Obrigado mais uma vez pela paciência. Obrigada eu, David. Foi muito bom hoje. Falando em paciência, né? Obrigado pela paciência de vocês, mais uma vez. Tá bom? E... essa é uma paciência com prazer. Obrigada. Aí nós nos vemos então semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Se Deus quiser. Qualquer coisa, estamos aí. Tchau. Amém, Jesus. Tchau, então. Um beijo. Tchau. Tchau, Pasquale. Tchau. Boa semana para todos. Para todos. Obrigada por ti também. Deus abençoe. Tchau, tchau. Bye.